Você está naquele momento resolvendo sua prova da UERJ, bateu aquela questão na sua frente, você tentou, lembrou do método do professor Miranda, resolveu e passou no curso que tanto almejava. Miranda na área. Se você chegou aqui neste vídeo e fará a prova da UERJ, seu problema em matemática será resolvido. Neste vídeo, você aprenderá a estudar matemática do zero para a prova da UERJ de uma vez por todas, tirando uma excelente nota do exame. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que saber é que a prova de matemática ela vai valer 10,5 pontos no total. Ué, mas como assim? Cara, a prova de matemática são 7 questões da prova da UERJ. Cada questão vale 1,5. 1,5 vezes 7, 10,5. Tudo bem? Você que vai tentar medicina, você que vai tentar direito. Isso é importantíssimo, cara. 10,5 é muita coisa. Show? Agora vamos pegar o primeiro assunto aqui. MMC e MDC. O MMC, galera, é o mínimo múltiplo comum. E o MDC é o máximo divisor comum. Mas, professor, isso é tranquilo. Cai na UERJ? Cai. Inclusive, a primeira questão da última prova da UERJ de matemática era se tratando disso. Pedindo, na verdade, o maior número primo que participava do MMC. Na ocasião, a resposta era 13. Tudo bem? Então, como é que vai fazer isso aqui? Cara, só seguir esse raciocínio que aquela questão vai cair de novo. E se você não prestar atenção aqui, você vai errar. Vou pegar como exemplo aqui, galera, o 10 e 20. Eu vou começar dividindo pelo menor primo. Qual é o menor primo aqui? O menor primo é 2. Lembrando que o 2 é o único número que é par e... Então, 10 por 2, 5. 20 por 2, 10. Agora, o próximo primo, que divide pelo menos um deles. O 2, né? Que é o único número par primo. 5 por 2 não dá? Eu vou repetir o 5. 10 por 2 dá? Dá, que vai dar 5. Agora por 2 não dá. 3 é o próximo primo, já não dá também. 4 não é primo. 5 é o último que dá aqui. Então 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Tudo bem? Então é só fazer isso, professor? É só fazer isso. Então como é que calcula o MMC? Você calcula da seguinte forma. Você vai ter que pegar e multiplicar esses 3. Então vai ficar MMC, que vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ah, professor, e o MDC? Eu vou ter que fazer o de cada um deles? Não. O MDC você vai fazer o seguinte. Tu vai pegar os termos onde ele vai dividir os dois ao mesmo tempo, que eles vão ser o candidato. Ó, o 2 divide o 10 e 20? Divide. Então, pega aqui. O 2 divide o 5 e 10? Não, então não marca. O 5 divide o 5 e 5? Sim, divide os dois ao mesmo tempo. Então, só esses marcados que você vai multiplicar. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. O MDC, que é o máximo divisor comum, vai ser o produto de 2 vezes o 5, que ele vai valer 10. Tudo bem? Então, é só fazer isso? É só fazer isso. Então, MMC e MDC você já sabe. Vamos para o nosso segundo assunto. Como é que você vai estudar esse assunto, galera? Razão é uma divisão. Isso mesmo. Se eu usar razão na probabilidade, que nós vamos falar daqui a pouco, a proporção, você já vai estar trabalhando com o quê? Você já vai estar trabalhando com a igualdade de razões. Por exemplo, se liga aqui, ó. Então, galera, proporção, a igualdade entre razões. Como é que você vai resolver a questão de proporção? Multiplicar cruzado. Agora é só resolver isso aqui, né? Resolvendo vai ficar da seguinte maneira. 3x vezes 5, 15x, igual a 2 vezes 4, 8. Isolando o x aqui, ele vai valer 8 sobre 15. Então, você teve a razão, ó, que está embutida aqui, ó, a divisão, né? Você tem a proporção, que, ó, proporção, no caso, você está trabalhando com a igualdade de razões. E a regra de 3. A regra de 3 é o que, galera? Se 100% da turma cabe 500 alunos, quanto vai caber 20% dessa turma? E aí, o que você vai fazer? Você vai aplicar uma regrinha de 3 aqui também. Você vai pegar aqui, então, se 500 alunos equivale a 100%, 20% equivale a x. É isso aí, isso aqui vai virar o quê? Isso aqui vai virar uma igualdade, né? É uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Tem composta também? Tem. Mas para o UERJ, ela é cobrada mais regra de 3 simples, né? Nessa última prova caiu? Não caiu. Então tem uma grande possibilidade de cair na próxima, pois estar dentro do edital é um dos assuntos que são considerados fáceis, né? Você pega as provas da UERJ, ela vai aumentando o nível aos poucos. A primeira questão para você não errar, a segunda ela já complica um pouquinho e assim sucessivamente até chegar na sétima. Então agora multiplicando cruzado isso aqui. 100 vezes x sem x, que vai igualar a 500 vezes 20. Como é que você multiplica isso aqui? 2 vezes 5, 10. Agora você vai pegar e vai repetir esses 3 últimos zeros. Então aqui vai dar 10.000. Fazendo o seguinte, ó, eu vou pegar 2 zeros daqui, vou cortar com 2 zeros daqui, então vai ficar 100. Então eu vou ficar o quê? X
vai valer 100 alunos. Ou seja, 20% dessa turma, né, de 500 alunos, 100 alunos equivale a 20%. Viu a regra de 3? Agora vamos para o próximo assunto. Polinômios. Galera, polinômios têm 4 propriedades, né? Primeiro, soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas aqui eu quero te dar uma atenção maior a uma divisão de polinômios. Por exemplo, você pega um polinômio muito grande, né? Um polinômio, por exemplo, de ax² mais bx³ mais cx² mais dx, eu vou igualá-la a zero. Você pega essa equação polinomial. Da forma que ela está aqui, a UERJ adora isso. Ela te dá uma equação do quarto grau. Da forma que ela está aqui, cara, você não vai conseguir fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que pegar um termo, né, que zera esse cara aqui. Tem que ter um termo. Esse termo que zera, vou chamar de x0. Então, o x0 vai ser a famosa raiz dessa equação polinomial, que é o termo que zera ela. Então, galera, eu vou pegar então essa equação aqui e eu vou ter que dividi-la por x menos x0, né? Então, vai ficar ax² mais bx³ mais cx² mais dx. Isso aqui vai dividir por x menos x0. Aqui vai dar um tananana, né? E vamos supor que aqui dá um resto 0. Então, você vai pegar essa tananana aqui, né? Tananana, e você vai multiplicar por x menos x0. Agora, você vai pegar e igualar a zero. Igualando isso aqui a zero, pessoal, agora já tem essa equação aqui do primeiro grau, você vai conseguir achar o restante das raízes, e essa daqui também você vai conseguir achar o restante das raízes. Ponto. Então, no caso, você tem que treinar isso aí. Isso cai na UERJ? Cai. Não caiu no ano passado, mas pode cair esse ano. E aí, galera, o que é juros simples e juros compostos? Primeira coisa, galera, juros, você vai ter que saber que é um assunto que a UERJ ama também. Como é que é cobrado aqui? Vamos primeiro pegar os juros simples. É o seguinte, você vai reparar o quê? Você vai reparar que você vai ter o quê? Um valor adicionado a mais naquele valor que você tem. Geralmente isso acontece quando o quê? Você demora a pagar, no caso, ultrapassa o dia. Por exemplo, uma internet. Você paga R$100 por mês para ter uma internet de 200 megas, dando um exemplo. Vamos supor que a internet vence todo dia 20 e você passa esse dia 20. O que vai acontecer? Você vai reparar que a cada dia passando vai ter um juros de 2%. No caso, se for juros simples, vai ser 2% ao valor original da fatura. Ah, estou no quinto dia, mas vai ser 2% a mais desse valor original. Isso é juros simples. Então, como é que você calcula esses juros simples? Você calcula da seguinte forma. Vai ficar J, que é igual o capital, que é o dinheiro, né? Vezes a taxa de juros, que chama também indexação, vezes o T. O T seria o tempo que ele está ultrapassando. Só que, como eu disse, os juros simples, ele só vai estar se preocupando em adicionar um valor a mais do valor original. Tudo bem? Então vai somando os valores a mais ali, mas vai ser em relação ao valor original. Esses são os juros simples, que são inclusive pouco utilizados. Já os juros compostos, galera, aí já é a parada de gente grande. Por quê? Você demorou, vamos supor que você demorou a pagar a internet, passou do dia 25. No dia 26, se você demorar 3 dias, por exemplo, no dia 26, você vai pagar 2% a mais do dia 25. Ponto. Do dia 27, você vai pagar 2% a mais agora do dia 26. Então, esse valor que aumentou do 25 para o 26, você vai pagar 2% a mais dele. Então, você vê que é acumulando. Vai acumulando ali. No dia 27, você vai pagar 2% a mais do dia 26. Sendo que isso somando os anteriores, né? Tudo bem? O juros simples só se preocupa com pagar do original. O composto não. Tudo bem? Então, como é que você calcula esse composto aqui? Os juros compostos, você
ser chamado da seguinte forma. Eu vou chamar de JS juros simples aqui. Os juros compostos eu vou chamar de JC. Os juros compostos vai ser o seguinte. Vai ser o montante menos o capital. Como assim? O montante é o valor que você recebeu total, como se fosse a receita. Tudo bem? E você vai subtrair pelo capital, que é o quê? Capital é o valor que você investiu. Né? Então, esse é os juros compostos. Mas o capital ele vai ter que te dar na questão? Vai ter que te dar. Eu não posso pegar daqui, não? Ah, pode ser o mesmo capital sofrendo os juros compostos. Tá? Mas, no caso, como é que eu posso calcular o montante? O montante, você tem uma expressãozinha que você calcula ele. E a expressãozinha é o seguinte. M, que é igual a o capital, que vai multiplicar o 1 mais essa taxa de indexação elevado ao tempo t. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Vamos para o caso 5? Matrizes, galera. A matriz ela é composta por linhas e colunas, né? Vamos pegar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, você tem uma matriz aqui mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Se você fosse classificar essa matriz, você ia pegar 2 linhas, 2 colunas. 2 por 2. Tudo bem? Aí só que o que acontece? Isso é matriz. Tudo bem? Você vai ter as propriedades da matriz, tudo bonitinho ali para você estudar elas, né? A soma de matriz, subtração de matrizes, multiplicação do escalar por uma matriz, multiplicação de matrizes, que tem até uma regrinha específica para você fazer, que é, já vou dando spoiler, o número de colunas da primeira linha tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e por aí vai. Agora eu quero trazer para determinante. O determinante é você pegar essa raiz aqui e transformar num valor real. Como é que você vai fazer isso aqui? Tu vai pegar, vir para cá e colocar, no caso, det. No caso, você vai colocar parece um módulo grandão desses caras. 1, 3, 2 e 4. Tudo bem? Aí como é que você vai resolver isso aqui, galera? Você tem várias formas de resolver. Mas só que para resolver um determinante, você tem que saber que tem que ser o determinante, o número de linhas ser igual ao número de colunas. Nesse caso aqui é 2 por 2. Se eu pegasse um determinante 2 por 3, poderia? Não. Uma matriz 2 por 3 já existe. Um determinante 2 por 3 não. Aí agora, se eu resolver isso aqui, tu vai pegar o termo principal dele, que é a famosa diagonal principal, que é 1 vezes 4, 4, menos a diagonal secundária, 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, vimos matrizes, determinantes. Agora vamos para sistemas lineares. O que é sistemas lineares? Galera, você pega uma equação mais ou menos da seguinte forma, ó. 3x mais 2y mais e você igual a zero. Eu quero achar x, y, z. Você consegue achar um valor único para x, y, z? Você não vai conseguir. Concorda comigo? Por que você não vai conseguir? Porque você tem uma equação para 3 variáveis. Agora, se eu tiver 3 equações, sei lá, x mais y mais z, 8x mais 9y mais 3e, por exemplo. Isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero. O que você vai perceber? Você vai ter um sistema aqui. Agora você tem quantas equações? 3 equações e 3 incógnitas, que é x, y, z. Então, se o número de equações for igual ao número de incógnitas, você consegue tentar resolver o sistema. Ah, mas professor, vai dar para resolver qualquer sistema? Depende. O sistema ele tem uma classificação em 3 tipos. São elas. Então, galera, SPD, sistema possível determinado. SPI, sistema possível indeterminado. SI, sistema impossível. Mas, professor, como é que eu vou saber qual classificação é? Sistema possível determinado, você vai conseguir resolver a solução normalmente. Mas você tem uma sacada de mestre que ninguém te explica, em cursinho nenhum aí que prepara você para o UERJ do nosso nicho, explica essa sacada. Quem está aqui até agora não vai perder. Se você pegar o determinante desse sistema, né? Por exemplo, aqui seria um 3 por 3. 3, 1, 8, 2, 1, 9, 1, 1, 3. Se esse determinante for diferente de zero, você pode afirmar de cara que está se tratando do sistema possível determinado. Pronto. Você não vai precisar resolver ele bonitinho aqui,
para poder classificar. Se isso aqui dá certo, marca a opção certa, vai para a próxima questão. Mas se for sistema possível indeterminado, se ele for zero, é sistema possível indeterminado? Você não pode afirmar. Mas você pode afirmar uma coisa. Se ele tiver várias soluções, vamos supor que resolvendo esse sistema aqui, ele chega na solução x mais y mais z igual a 8. Cara, são infinitas soluções aqui para você resolver. Então aí você está tratando de um sistema possível indeterminado. Ah, mas se agora for um sistema impossível? Vamos supor que você resolve isso aqui, mas dá assim, ó. 3 igual a 8. Ô, velho, tem como 3 ser igual a 8? Não tem? Ah, então você vai estar tratando do sistema impossível. Isso que você tem que saber de matrizes determinantes de sistemas lineares. Agora vamos para o nosso sexto tópico. Então, galera, famosa progressão aritmética, que é conhecida como PA, progressão geométrica, que é conhecida como PG. Tá no edital? Sim. Cai na prova da UERJ? Cai, mas não caiu na última prova. Não caiu na última, mas pode cair nessa. Então, o que você tem que saber, galera? Se liga aqui, ó. Quando você pegar uma sequência, mais ou menos assim, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Você vai ver aqui, do 2 por 4, você vai somar 2. Do 4 por 6, você vai somar 2. Do 6 por 8, você vai somar 2. E do 8 para o 10, você vai somar 2. Então, você está sempre somando o mesmo número. Sempre, sempre, sempre. Então, aí você vai estar se tratando de uma progressão aritmética. Tudo bem? Quais são as expressões que você precisa saber em relação a ela? Você precisa saber duas equações aqui. Primeiro é o enésimo termo dela, que é o AN igual, é o termo geral, na verdade, se chama termo geral da progressão aritmética, A1 mais o número de termos que eu chamo de N, subtraindo 1, isso aqui multiplica o R. Agora, a soma dos termos dela, independente se ela for finita, for infinita, ela vai ser o quê? Ela vai ser a seguinte, ó, A1 mais AN, fecha o parênteses, vezes N, sobre 2. É só isso, Renato? É só isso. Tudo bem? Bateu o olho nela, você vai ter essa soma aqui de expressões. Isso é PA. E agora PG? Se liga nesse outro exemplo, ó. 1, 3, 9, 27. Por aí vai. Só que se repara, se somar 1 mais 2, 3. 3 mais 2 dá 9? Não dá, então já viu que não tem como ser PA. Agora, se você pegar o 1 e você multiplicar por 3, vai dar 3. Se você pegar o 3 e você multiplicar por 3, vai dar 9. Se você pegar o 9 e você multiplicar por 3, vai dar 27. Então, você repara que você está sempre multiplicando o mesmo número. Quando você está sempre multiplicando o mesmo número, você está se tratando de uma progressão geométrica. Tudo bem? E como é que você calcula as coisas dela aqui? Primeira coisa, você vai ter que saber o termo geral dessa PG, né? Dessa progressão geométrica, que é o quê? AN, que é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ué, agora é Q? Sim. Nós chamamos de Q a razão da PG. E nós chamamos de R a razão da PA. Tudo certo? Então, essa aqui é o termo geral dela. Se você quer o termo geral, você aplica. Agora, a soma dos termos, galera. A soma você vai dividir em dois tipos. São eles: a soma dos termos finitos e a soma dos termos infinitos. Quando você está trabalhando com uma PA finita, você tem uma expressão, que é o que? Sn, que é igual a 1 vezes, abre o parênteses, Q elevado a N menos 1. Isso aqui, tudo dividido por Q menos 1. Isso aqui só vai ser calculado quando você estiver tratando de uma PG finita. Ou seja, esse exemplo aqui. Ah, mas se fosse uma PG infinita? Eu apago isso aqui, coloco um pontinho, pontinho, pontinho. Você vai reparar o quê? Você vai reparar o seguinte. Você vai reparar que você está tratando dessa forma aqui, ela é infinita. Você vai ter uma outra expressãozinha que você vai calcular, que é Sn igual a 1 dividido por 1 menos Q. Então, portanto, essa daqui você trabalha com uma PG infinita.
e essa aqui uma PG finita. Agora nesse 8 nós vamos falar de trigonometria. Primeira coisa, galera, o que você tem que saber de trigonometria? Círculo trigonométrico é o primeiro assunto. Quando você está se tratando de círculo trigonométrico, galera, primeira informação que você tem que saber é que ele tem raio 1. Então daqui vai valer 1, aqui vai valer 1, aqui vale 1, né, pela simetria, e aqui vale 1. É porque meu desenho não ficou tão bom. Círculo trigonométrico, raio 1. Tudo bem? Com relação a isso, nós temos esses pontos principais aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Você tem que trabalhar com isso aqui. Quando você estiver no sentido anti-horário, mais ou menos assim, você vai estar se trabalhando no sentido positivo. Agora, quando você estiver no sentido horário, assim, sentido negativo. Ah, só isso? Não, mas uma coisa, se você traçar aqui uma reta aqui mais ou menos, ó, fechando esse triângulo retângulo aqui, você vai ter essa medida daqui até aqui, ó, fechar aqui primeiro, né? O raio que vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é igual a essa parte aqui, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado. Só que x eu vou chamar de cosseno θ e y seno θ. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado, que é cosseno ao quadrado do ângulo, que eu chamar esse ângulo aqui de θ, mais o seno ao quadrado do ângulo, que eu vou chamá-lo também de θ, e isso aqui é igual a 1 ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 1 ao quadrado, que vai valer quanto? Vai valer 1. Então, essa daqui é a relação trigonométrica fundamental. Agora, sabendo disso aqui, se eu pegar um triângulo retângulo, né, mais ou menos da seguinte forma, galera, isso aqui cai na UERJ. Se eu não me engano, em 2019, 2020 caiu o círculo trigonométrico. Se eu não me engano, ele traçava um ponto P e pedia as coordenadas desse ponto. Aí, cai na UERJ, né? Agora, se eu pegar um triângulo retângulo, chamá-lo aqui de A, aqui de B, aqui de C, eu posso calcular o seno dele, né? Que vai ficar da seguinte maneira: seno do ângulo alfa, que é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? A, sobre hipotenusa C, que é o oposto a esse ângulo reto de 90 graus. O cosseno do ângulo alfa, que vai ser o cateto adjacente colado em alfa, que é o B, dividido pela hipotenusa C. E a tangente de alfa. A tangente de alfa, ela vai ser calculada pelo cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Seno, cosseno, tangente, né? Nós temos que lembrar disso aqui, que são os principais, ok? Funções, galera, você tem que saber as funções principais, né? A primeira que nós vamos falar aqui é a função afim. Função afim, galera, ela tem o seguinte formato. Você vai saber que vai ficar f de x, que é igual ao a vezes x mais o b. O a é o termo que acompanha o x, o coeficiente angular, que também é conhecido como tangente do ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, por exemplo. Mais o b, que é o coeficiente linear. Tudo bem? Gráfico dela, reta crescente. Isso aqui, se o a for maior que zero. Reta decrescente. Isso aqui, se o a for menor que zero. Agora vamos à quadrática. Função quadrática, galera, ela vai estar da seguinte forma: f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Onde o a é o termo que acompanha o x quadrado, o b é o termo que acompanha o x e o c é o termo independente. O gráfico dela vai ser o quê? Vai ser uma parábola. Ou seja, se a parábola for com concavidade voltada para cima, você vai poder afirmar que o a é maior que zero. Agora, se essa parábola for voltada com concavidade para baixo,
você vai poder afirmar que o A é menor que zero. Função modular, galera. A função modular, ela vai estar da seguinte forma. Você vai poder afirmar que o f de x é igual a módulo de x. Como assim? Esse módulo de x, você pode abrir. Ah, mas como eu vou abrir? O módulo de x vai valer uma função afim x, se x é maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. Tudo certo? Então você tem que saber isso aí. Então essa é a função modular e o gráfico, galera. O gráfico vai ser meio que um Vzinho. Vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Como se fosse duas funções afins aqui, só que aqui pegando esse valor e aqui pegando esses valores aqui. A exponencial, galera, ela tem uma outra característica, que é a seguinte. F de x vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de A, elevado a um x. O que isso aqui quer dizer? Esse A aqui, ele vai ser uma constante, só que essa constante, ela tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, sabendo disso, qual vai ser o gráfico dessa função? Se liga. Vai ser da seguinte forma. Ó, mais ou menos assim. Ó. A logarítmica vai ser da seguinte forma. F de x é igual a log de uma variável x na base A. Certo? Você vai ter outras coisas ali, né? O logaritmo, as propriedades do logaritmo, que você tem que tudo estudar com relação a isso aqui. Chega de funções. Agora o próximo que nós vamos ver é geometria plana. Geometria plana, galera, ela vai estudar figuras no plano, né? Onde que nós podemos ver que são polígonos. Por exemplo, um polígono, você está se tratando do seguinte. Primeira característica, são figuras fechadas e limitadas. Então, bateu o olho, polígono, você pode dizer isso aqui. Figuras fechadas e limitadas, ok? Sabendo disso, você vai estudar os tipos de polígono de vários lados, como por exemplo, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5º lado, 5 lados, né? Pentágono, 6º lado, hexágono e por aí vai. Somando os ângulos internos dele também, isso é uma coisa que você tem que saber muito, correto? Então é estudo disso aí que vai constituir a nossa geometria plana, teorema de Tales, tudo bonitinho aí. Você basicamente vai estar trabalhando com polígonos. Lógico que você tem que aprofundar muito mais. Tudo certo? Então vamos agora para a geometria espacial. Geometria espacial, galera. A característica dela é o quê? Ela vai estudar os sólidos geométricos. Certo? Quais são os sólidos geométricos que vai ser estudado aqui? Paralelepípedo, prisma, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Então nós vamos estar trabalhando com esses 5 sólidos geométricos aqui. Ah, mas professor, isso cai toda a prova? Cai. Caiu na última? Caiu. Caiu uma pirâmide e um prisma na mesma questão. Que era para você igualar o volume dos dois. Lembrar que o volume do prisma, ele vai ser calculado por área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide, vou chamar de VPR, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Naquela questão, na ocasião aqui, foi o Hzinho. E ele queria o Hzinho. Igualava as duas aqui. Isso da última prova da UERJ, a prova passada. Cone também cai bastante. Cilindro, esfera. Então, geometria espacial, galera, você tem que, cara, morder isso aqui. Estudar isso aqui. Lembrando que, ó, nosso curso UERJ tem isso aí tudo, tá? Vai ter, na verdade, que ele está sendo adicionado. Então, isso que você precisa saber de geometria espacial. Geometria analítica vai trabalhar o quê? Primeiramente, vai trabalhar com plano cartesiano. Repara aqui, ó. Você vai ter um caso, um ponto A aqui. Você vai ter essa projeção aqui, essa projeção aqui. Um ponto B, sei lá, vou botar o ponto B aqui, ó. Essa projeção aqui, essa projeção aqui. Um ponto C, eu vou pegar aqui, ó. Então, com essa projeção e por aí vai. Você está trabalhando com plano cartesiano, tudo bem? Você vai trabalhar com a equação da reta, né? Qual é a equação da reta, galera? A equação da reta, lembrar aqui, é y igual a
mx mais n. Ah, é uma função do primeiro grau? É uma função do primeiro grau, porém adaptada, né? Então essa aqui é a equação geral da reta, certo? E também nós temos, galera, as equações paramétricas da reta. Quais são as equações paramétricas? Se liga. 0 mais a vezes o t e y igual y0 mais b vezes t. Onde esse a e esse b, eles são as componentes de um vetor, né, que nós chamamos de vetor diretor, e esse x0 e y0 são pontos. Ah, mas se eu der dois pontos e querer essa equação, você acha a equação vetorial, né, no caso a e o b, que é subtraindo um menos o outro, foi, achou. Agora tu escolhe uma delas para aparecer o x0 e y0. Mas se você pegou o x0 de uma, tem que ser o y0 dessa também. Não adianta pegar o x0 de uma e y0 de outra. Tudo bem? Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta. Tudo certo? Equação geral, equação paramétrica. E você também tem a equação cartesiana da reta, que era a seguinte expressão. Seria ax mais by mais c, que é igual a zero. Ah, como é que eu transformo de uma para outra? Você vai ter que estudar. Eu estou te mostrando o quê? O caminho por onde você vai estudar a geometria analítica, que é cobrada na prova da UERJ, que cai muito. Então aqui vai ser equação geral da reta. Vai ser a equação cartesiana da reta. Fechou? Então essas são as principais equações da reta que você deve saber. Agora, por último, vamos falar de circunferência. Então, se liga nesse gráfico aqui, que tem esses dois tipos aqui. Qual é a diferença de um para o outro, galera? A diferença é que o centro está aqui na origem e a diferença é que esse centro aqui não está na origem. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que essa primeira aqui, ela é centrada na origem. E essa daqui, ela é centrada fora da origem. Por quê? Se liga aqui comigo, ó. Ela aqui na origem, ela vai ter centro 0 e 0. Ela fora da origem, ela vai ter aqui ó, um x0 e aqui um y0. Então, o centro dela aqui vai ser x0, y0. Tudo bem? E a equação dela? Essa daqui vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual o raio ao quadrado. E essa daqui vai ser qual? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Isso aqui é tudo que você precisa saber, né, de geometria analítica para a prova da UERJ. Você chegou aqui? Maravilha! Isso significa que o nosso conteúdo lhe ajudou e causou uma transformação na sua forma de estudos. Então, se caso tenha gostado mesmo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e indique para seus amigos. Vamos para cima!